Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Paulo, nos seus dias, achava que ele estaria vivo quando Jesus voltasse para fazer o arrebatamento. Porém, ele não esteve vivo no dia. Ele morreu no ano 68, 67, aproximadamente. Porém, a volta de Jesus se deu quando? No ano 70 DC, na primeira era cristã, naquela geração. Vamos ler alguns versículos onde conseguiremos entender algo a respeito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Assim disse Paulo a Tessalônica: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, em cima desses versículos, a religião vem há séculos prometendo a volta de Jesus, prometendo o arrebatamento, prometendo que Jesus virá por sobre as nuvens e os que são de Deus, os crentes, os que comem pão e bebem suco, os que são batizados, que são lavados na água de um rio cheio de cloro, cheio de sujeira, é que serão salvos e serão arrebatados. Os que ficarem sofrerão durante 7 anos, irão para o inferno, serão queimados no inferno, no lago de fogo, furado pelo tridente do diabo, e assim é o que a religião diz. É simples falar assim. É simples amedrontar. É simples falsificar a palavra de Deus, fraudar a palavra de Deus. É fácil falar assim. Olha, nós seremos, Jesus vai voltar. Todo ano Jesus volta. Toda tragédia Jesus volta. Toda tragédia. Então, quando ele voltar, aí vai. E as crianças que ainda estão no ventre da mãe? E os que já morreram, que com 1 ano e meio, 2 anos, o corpo ali na sepultura vira pó, acaba tudo. E aí, como vai ser? Como vai ser esse arrebatamento? Paulo estava dizendo isso nos dias dele, na atmosfera, no aion que ele estava vivendo, naquela era. Pois o conversar deles, o papo que rolava naqueles dias, era que Jesus já estava voltando, que o juiz já estava às portas. E os irmãos ali daqueles dias achavam que poderiam estar vivos. Paulo achava que estaria vivo. Alguns ali provavelmente passaram pelo juízo. Mas Paulo não. Nero decapitou ele. Ele não passou. Ainda haverá o arrebatamento? Claro que não. Claro que não. Já houve. Foi no ano 70, na primeira era cristã. Eu vou ler versículos mais à frente que mostram que o juízo de Deus chegou naqueles dias. Chegou o julgamento de Deus no ano 70, naquela primeira era, na geração que Jesus disse, não passará dessa geração sem que tudo aconteça. Já foi ressoada a última trombeta, a 7ª trombeta já foi tocada. Jesus disse que apareceria o sinal do Filho do Homem. Em outras passagens, eu vou ler Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, não ele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta
som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus disse nos seus dias que quando ele viesse, assim seria. Iriam ver o sinal. Segundo Flávio Joséfo, no céu, em cima de Jerusalém, apareceu um sinal que ficou no céu durante 1 ano. No livro de Flávio Joséfo você vê isso. Que quando veio o juízo de Deus, quando o templo foi destruído, diz que se ouviu relâmpagos, trovões que ressoaram do oriente para o ocidente, do sul para o norte. Trovões, relâmpagos fortíssimos aconteceram naqueles dias. Era o sinal que Jesus havia dito que ia acontecer na sua volta. Sinais de relâmpagos e trovões. Assim foi na vinda dele. Quando ocorreu esse arrebatamento, foi assim. Foi espiritual. Porque ninguém poderia ver Jesus por sobre as nuvens, porque senão seria uma reencarnação. Jesus mesmo disse que viria em forma de sinais. Esse dialeto de falar que o Filho do Homem iria vir por sobre as nuvens, desde Joel era falado, porque era o sinal de juízo de Deus. Quando ele falou para o sumo sacerdote em Mateus capítulo 26, versículo 64, vós vereis em breve o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes, porque aquilo ali era um sinal do juízo de Deus, e ele estava falando que ele iria vir por sobre as nuvens. Aquilo causou uma revolta muito grande no sumo sacerdote, e ele rasgou as vestes. Está vendo? Blasfemou dizendo que é filho de Deus, dizendo que virá por sobre as nuvens, porque isso era um sinal comum entre eles, era um dialeto comum, era um diálogo comum entre eles, entre os judeus, que quando Deus julgasse, seria assim, o Filho de Deus viria por sobre as nuvens, o juiz viria por sobre as nuvens. João estava na ilha de Patmos quando foi tocada a trombeta, anunciando o juízo de Deus. Veja o que João disse na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Achei o Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Não se trata de sábado nem domingo. Isso aqui havia chegado o dia do Senhor, o julgamento de Deus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O sinal aqui era claro, era sinal de trombeta, sinal de juízo. Paulo falou, quando for ressoada o toque da trombeta, haveria o arrebatamento. E João estava ali no dia do Senhor. Havia chegado o dia do Senhor. E ele estava presente na ilha de Patmos. Para o quê? Ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreve num livro o que vê e mande-os às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João foi separado, foi guardado vivo, permaneceu vivo para o quê? Para escrever os acontecimentos, o que estava acontecendo e o que iria acontecer no dia do Senhor em Jerusalém. E ele escreveu para quem? Para o restante do mundo? Para o Brasil, Argentina? Claro que não. Ele ficou ali para escrever aos 7 anjos da igreja que ficava na Ásia Menor, avisando o que estava acontecendo, que havia chegado o juízo de Deus, que o dia do Senhor havia chegado, que Deus iria julgar os israelitas, o povo de Israel. Então, anunciando o quê? Avisando eles, olha, não venha para Jerusalém, que o dia do Senhor chegou, o juízo chegou, e vai ter muitas mortes, vai ter perseguição, vai faltar fome, sede. São os flagelos. João foi falando pelo Espírito, vendo numa visão espiritual o trono de Deus e as orientações de Deus para escrever às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas, os acontecimentos. Era a hora do juízo de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 8 ao 8, assim está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. O que era isso daqui? Era o juízo de Deus que havia chegado. Caiu o símbolo maior da lei, o templo.
Era o símbolo maior da lei de Moisés. Ali eram oferecidos sacrifícios, holocaustos. Os dízimos eram levados para lá, que era alimento. As ofertas para a manutenção. Aquela repreensão em Malaquias capítulo 3, versículo 8, aquilo foi para os sacerdotes, para os levitas, que estavam oferecendo animais aleijados, animais doentes, como oferta a Deus. Por isso que ele diz, vós estão me roubando, vós a nação toda, para os levitas, sacerdotes. O que a religião prega? Falando que as pessoas que estão roubando a Deus. Mas não é, ali foi escrito para isso. Então, João estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. E ele começou a escrever. Esses escritos eram para enviar às 7 igrejas da Ásia. E no versículo aqui que nós lemos no capítulo 14, disse que chegou a hora que Deus iria julgar. Já ocorreu, já havia ocorrido. O arrebatamento estava ocorrendo naqueles dias o arrebatamento. General Tito, com o exército romano, levou milhares como escravo, outros milhares mortos da espada e morte de cruz. E o restante, 1/3, foi purificado, como disse lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7 em diante, foi purificado como ouro e prata, foi o batismo no fogo. Então, havia chegado o juízo, havia chegado a hora do arrebatamento, foi dado fim às leis de Moisés. Veja, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 10. A religião diz que isso daqui, eles leem no modo literal, dizendo que Satanás, que diabo, que dragão. Veja, então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa parte aqui, eles leem como se existissem esses seres, dragão, diabo, Satanás, e as pessoas se iludem, acreditam que isso são seres. Meu amado, isso aqui era uma forma figurativa, uma metáfora que João estava usando nos pergaminhos. Para quê? Para que os guardas não compreendessem, não entendessem os escritos dos pergaminhos. Somente os anjos das 7 igrejas que entenderiam, porque o Espírito Santo queria revelar a eles os escritos, o sentido daqueles escritos. O enigma iria desvendar aqueles enigmas. É o caso de nós hoje, nós lemos isso, nós entendemos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, acusador, opositor, leis de Moisés, 613 itens da lei de Moisés. Aqueles itens eram os diabos, eram o Satanás. É eles que acusavam os irmãos, é eles que escravizavam, era as leis de Moisés que matavam. E o símbolo maior era a grande Babilônia, era o templo que havia em Jerusalém. A prostituta Babilônia. Ela havia chegado a hora da sua destruição, da sua aniquilação. Havia chegado a hora. Ela que era a Babilônia. Não a Babilônia que eles dizem nos dias de hoje, que a Babilônia onde o Papa está. Mentira. A grande Babilônia, a prostituta, era o templo que havia sido contaminado pela traição, por mentira, por falsos profetas, por roubos, por incredulidade, por blasfêmias. Por terem matado o Filho de Deus, por terem matado discípulos, por terem matado os profetas. Jesus disse que aquela geração pagaria a conta, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Mateus capítulo 23, ou é Lucas 11, eu acho que é Lucas 11 que diz que eles pagariam aquela conta. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Então eles pegam isso daqui e dizem, tá vendo? O Satanás, o diabo, os anjos caídos foram atirados. Isso aqui não se tratava disso, isso aqui se tratava do fim do símbolo maior da lei, que era o templo em Jerusalém. As leis de Moisés eram o diabo. Eles se utilizam de Ezequiel 28, fala, tá vendo? Ezequiel 28, aqui prova que Ezequiel estava falando certo, o profeta Ezequiel falou lá, tá vendo? Lúcifer foi caído, como está em Isaías 14:12. Não tem nada a ver. Isaías 14:12 era uma sátira contra o rei da Babilônia. Ezequiel 28 fala exclusivamente do rei de Tiro. Leia o capítulo 27 que você entenderá o 28.
Era o rei de Tiro, ali não tem nada nada caiu do céu. O que cai do céu é granizo, chuva. É isso que cai do céu. Aqui, esse contexto se trata exclusivamente do símbolo maior da lei, o templo que havia, que era considerado como a casa de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 23 e capítulo 24, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que seja derrubado. O símbolo maior, o diabo, Satanás, a casa de fraude, foi derrubado no ano 70. João estava na ilha de Patmos justamente para falar, para relatar os ocorridos, o que estava acontecendo no dia do Senhor. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Versículo 10. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é que acusava as pessoas antes da vinda de Jesus de Nazaré? Quem foi? Quem era? Eram as leis de Moisés, era o diabo, Satanás, a antiga serpente, era as leis de Moisés. Havia caído, havia sido derrubado o símbolo maior da lei. Foi isso. Não se trata de seres, esses anjos que foi atirado para a terra, os seus anjos. Não tem nada a ver. Isso daqui foi uma figura de linguagem, uma metáfora, um enigma para dizer que havia chegado o dia da destruição daquele símbolo. Não mais haveria as leis de Moisés no mundo. Infelizmente, a maldita religião ressuscitou as leis de Moisés e está aí, escravizando as pessoas da mesma forma que eles eram escravizados, eram oprimidos, eram colocados jugo no lombo deles antes de Jesus. A religião faz a mesma coisa nos dias de hoje. Coloca jugo, coloca servidão, escravidão, coloca fardo pesado na vida dos gentios que nunca tiveram lei, para abastecer os seus cofres, para abastecer as suas ganâncias, os seus confortos. Isso aqui, meu amado, mais claro do que a neve, isso daqui era para dizer que havia chegado a destruição de Jerusalém. Não tem nada a ver de seres espirituais do mal, maligno, anjos caídos. Do céu só cai chuva e granizo. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Quem era o acusador? Veja o que Jesus disse. João, capítulo 5, versículo 45. Quem é que acusava? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a esperança. Quem é que acusava? Moisés. E o que era a representação de Moisés? 613 itens da lei. Ordenanças, preceitos, mandamentos, rituais. É isto que acusava, é isto que acusa nos dias de hoje. As pessoas que frequentam esses alçapões chamados igrejas, essas arapucas chamadas igrejas, eles se utilizam do diabo, do Satanás, para escravizar as pessoas. É isso que acontece, é isso. Então não haverá mais arrebatamento, não haverá mais juízo, nós não passaremos pelo juízo. Já foi feito, já foi, Deus já bateu o martelo. É um engano, é uma mentira a religião dizer que as pessoas ainda serão julgadas, que passarão pelo purgatório, que ficarão na frente do trono de Deus e ele julgará. Julgará quem? O Espírito? Os seus filhos, os seus eleitos? Ele julgará a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga? É isso? É esse julgamento que haverá? É engano, é mentira da religião. Mentira. O acusador aqui era a lei de Moisés. Amém? Então, não haverá arrebatamento. Ainda ocorrerá arrebatamento? A minha resposta é não. Com base nos escritos bíblicos. Com base nos escritos bíblicos, temos a certeza que não haverá mais arrebatamento, que não haverá juízo. O juízo já ocorreu e o nosso espírito está preparado. É a igreja gloriosa do Pai. Amém? Graça e paz. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Se assim foi, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, que estão sendo enganados, que estão sendo roubados, que estão sendo mantidos servos, escravos dessa maldita religião. Vamos adiante, vamos com graça para cima deles. Vamos tirar o mais irmãos que nós pudermos das garras desses cães, desses lobos vorazes.
Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.